Bom, o Vicente Martínez, ele é diretor do ISTAS, que é o Instituto Sindical Trabalho, Ambiente e Saúde da Comissiones Obreras, né, da Espanha. Então, com a palavra, e também aqui agradecendo a participação, né, Vicente tem, a princípio, 20 minutos. Ok. Boa tarde, obrigado pelo convite de Diese, especialmente ao meu colega e amigo Nelson. E para mim é um prazer estar com colegas brasileiros. Olá, Nora, Monse. Peço desculpa por não poder fazer esta apresentação em português. Nelson sabe que sei cantar um pouco de samba e bossa nova, mas não sei falar brasileiro. Agora continuo em espanhol. Continuo agora falando em espanhol. Vocês podem ver a apresentação? A pergunta que A pergunta, se eu não me lembro, alguém fica atrás? Seria, alguém ficou para trás? O sistema, bom, a nossa obrigação é que o maior número de pessoas não fique atrás. Estava ouvindo a Patrícia e agora a companheira. Então, eu vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira de reflexão sobre a transição justa e outra sobre a experiência espanhola. Com relação à primeira, que é a reflexão sobre transição justa, e um pouco essa ideia de por que existe certo anti-ecologismo no mundo do trabalho, eu sinceramente acho que é porque nós não acabamos de definir o olhar para o substancial, para poder explicar. o capitalismo basicamente se basa O capitalismo basicamente se baseia em duas extrações: a extração de força de trabalho, em termos marxista, de trabalho potencial, produtivo, e com o crescimento das desigualdades sociais, que gerou desde o século XIX um conflito social, a aparição dos sindicatos, lutas de trabalhadores no século XX, e que trouxe a situação que nós temos atualmente. E a extração de matéria e energia da natureza, sem importar a quantidade nem seus efeitos. Energia que é necessária, essa matéria também para o processo produtivo, os empresários precisam da matéria e também da energia. Tudo isso, evidentemente, vem através do consumo de massa e depois um grave problema ambiental, porque os problemas ambientais não têm a ver apenas com energia e mudança climática, mas tem a ver também com água, energia, qualidade do ar, qualidade das águas dos oceanos e resíduos que também não somos capazes de administrar. Efeitos também ambientais que tentam ser trabalhados através de conceitos como economia circular. O crescimento das desigualdades e a destruição da natureza ou mudança climática são a mesma coisa, fazem parte do mesmo processo. E esse anti-ecologismo, por que ele apareceu? Eu diria, a princípio, que é compreensível e legítimo por parte dos trabalhadores essa primeira pulsão anti-ecologista. Por que razão? Porque a sua formação, o seu lar, o nosso lugar no processo produtivo como trabalhadores é obrigatório para poder viver. Então, qualquer elemento que coloque em dúvida o trabalho, como vocês bem sabem, causa um efeito na produção de produtos e bens. O trabalho significa a única possibilidade de captação de renda. E Marco Revelli dizia que
o que deu lugar às políticas neoliberais. Algo mais, esse trickle-down significa que quando há problemas drásticos, essa pessoa deixa de ser aquela que chega a ter essa pequena renda que ela precisa para sobreviver. Uma pequena renda que cada vez é mais difícil, com maior volume de pobreza e de trabalhadores pobres. Um conceito novo. E aqueles que utilizam a energia massiva, nem são eles os que contaminam de verdade, não somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas sim 20% que consome 80% dos recursos. A desigualdade cria o problema do meio ambiente. Então, ele leva essas duas coisas juntas. Por essa razão, o elemento que achamos que temos que fazer como sindicato para enfrentar a questão do meio ambiente deveria continuar sendo, basicamente, uma ação através de uma ação sindical com o olhar na redistribuição da renda, que continue mantendo seu olhar na redistribuição de renda. Eu não acredito numa política ambiental mais potente do que a própria redistribuição. Eu diria que a escala planetária, porque a escala nacional já se mostra insuficiente para falar de justiça social. A transição justa não pode ser por país, porque será difícil que seja justa se for por país. Esse processo de redistribuição da renda e limitar a concentração do capital, eu estava lendo faz uns dias um livro sobre a desigualdade que dizia que a porcentagem de rico tem tanta riqueza como no século passado, principalmente na questão do fascismo, entre o racismo. Bom, há uma correlação entre a desigualdade e a extrema-direita e uma ligação entre desigualdade e a questão ambiental. Portanto, fortalecer o movimento sindical, porque é um dos valores básicos para a redistribuição da renda e da política social e também aumentar e criar, porque tem países que nem têm o estado de bem-estar. Criar e fortalecer o estado do bem-estar, que poderia ser um dos mais potentes organizadores da mudança nos produtos, no sistema produtivo, e também acompanhando com outras políticas que têm a ver com os limites físicos de materiais e energéticos, e por trás disso certamente poderia explicar-se o conflito da OTAN com a Rússia. E eu suponho que muitos dos conflitos que vão existir no futuro têm a ver com os materiais e a energia, sem esquecer da água, e, evidentemente, os limites para o consumismo. Isso nos levaria a outra questão também de tipo filosófico importante, que é mudar o conceito de vida boa. E essa ideia individualista, a liberdade, trocar o conceito de liberdade individual por liberdade coletiva. E também seria preciso redefinir o conceito de trabalho, porque o conceito de trabalho associado, que nasce no século XVIII, XIX, é um conceito que está ligado ao processo produtivo capitalista. O trabalho, por isso, fica fora do conceito do trabalho, muitos dos trabalhos de cuidados das mulheres. Transição justa, portanto, como eu dizia antes, e Montse também, que falava desse caráter potente da distribuição como elemento para explicar essa segunda parte, que é a parte da justiça. Tem a ver com uma série de elementos que são apresentados, principalmente trabalho decente, trabalho verde e sustentável, e basicamente a eliminação do consumo de energias ou minimizar o consumo de energias fósseis. Evidentemente, como dizia Montse, é um conceito que nasce do próprio sindicalismo e é ele que coloca esse conceito na agenda política.
Mas o que é essa transição? Ela é diferente de outras transições? A economia capitalista está cheia de transições. Schumpeter popularizou a ideia da destruição criativa. A economia de mercado é um contínuo de destruição criativa, de atividades produtivas e de emprego. Não é uma coisa nova. Houve crises industriais, crises setoriais permanentes no setor da economia capitalista. Schumpeter também diz que o capitalismo morreria também pelo seu próprio sucesso. Bom, tomara que estejamos dentro dessa ideia da morte do capitalismo pelo seu próprio sucesso. E Porque este processo de cambio productivo desse processo. Por que esse processo de mudanças produtivas? Mudança tecnológica, pauta de consumo, da regulação e mudança na captação de recursos. O processo de transição, de mudança produtiva sempre esteve sob a ideia de mudança das fontes de energia, do carvão para o petróleo, de processos também de transição produtiva que tem a ver com a energia. Mas pela captação de recursos, a pergunta seria, até que ponto esse processo, que está muito na moda, está nas agendas políticas de todos os partidos, de centro, da direita, centro-direita. Bom, a extrema-direita a gente deixa com suas ideias extravagantes. Mas os partidos de centro-direita, centro-esquerda falam de transição ecológica. Por quê? De repente, até a social-democracia, mas socioliberal, descobriu que os passarinhos cantam e os bosques têm que ser verdes. Todos, então, sim, resolveram ser verdes. Não, o elemento essencial disso é a energia se esgota. E, quando a energia se esgota, o capitalismo sabe que tem uma capacidade de transformação altíssima e ele está mutando para modelos produtivos e de extração energética ou captação de energia diferente dos que tinha. E isso está gerando conflitos ambientais e vai gerar mais conflitos sociais. Estamos num projeto, ultimamente, para ver o impacto da transição energética na população pobre. 120 pessoas entrevistamos para ver o que elas opinavam sobre transição energética. Pessoas pobres não opinam nada sobre transição energética. Simplesmente opinam que precisam sobreviver, que querem sobreviver e que precisam comer, precisam se vestir, ter uma moradia digna. Portanto, qualquer coisa que coloque em dúvida que possa conseguir até mesmo essa ascensão social que considerávamos positiva em algum momento por parte dos partidos, digamos, de centro-esquerda, pode ser paralisado e, para eles, isso é impossível de suportar. E aí também nasce algo da extrema-direita, que é o medo de que isso possa piorar ainda mais. Esses processos são justos? Nós sabemos que esses processos de mudança produtiva na Europa, basicamente na Europa, porque foi onde... Desculpem, congelou. A social como um elemento para evitar o conflito social que trouxe vários conflitos políticos, inclusive uma guerra mundial. E para evitar isso, o estado do bem-estar seria importante, porque estava lá a União Soviética, que era um problema para a economia capitalista e, evidentemente, havia que dotar de política social nessa parte, como dizíamos, é uma parte importante dos países que não têm estado de bem-estar, ou tem, e é muito limitado. O estado de bem-estar espanhol é muito limitado se comparado, por exemplo, com o sueco ou o alemão. Portanto, isso já estava inventado, como era feita a justiça nos processos de transição produtiva. E volto a dizer, como elemento essencial, que a justiça ou a transição justa, nessa parte da palavra justa, tem a ver precisamente
com esse Que, por cierto, fortalecimento do estado de bem-estar, muy que debilitado. do Estado-nação, obviamente, está muito debilitado nessas atuações para poder chegar a mudar de forma importante a estrutura de distribuição de renda, Uruguayo, considerando governos uruguaios, chilenos, problemas, para poder fazer políticas redistributivas claras. Bom, passamos à matriz energética. É preciso mudá-la, principalmente porque eu comentava antes, as fontes de energia fóssil estão se esgotando, e eu acho que os conflitos que vemos no dia a dia têm a ver com o esgotamento da energia fóssil. Podemos mudar a matriz energética, mas há limites energéticos. Em economia, quando falamos de economia ecológica, é vital para o crescimento econômico e também o estado de bem-estar. No caso do petróleo, caiu muito nos últimos 50 anos e a taxa de retorno energético eólico é muito baixo. No caso da energia fóssil, ela é básica para manter um consumo baixo do consumo da população e da economia do mercado. E há limites materiais importantes para o desenvolvimento das energias renováveis. Não nos esqueçamos que as energias renováveis usam o solo, e quando se usa solo para energia, não se usa para alimentação. E quando não se usa, simplesmente para ter cuidado com a biodiversidade. Então, é uma série de elementos, de limites para a própria mudança. Bom, eu acho que eu já comentei tudo isto. Bom, como eu comentava antes, eu acho que a ideia básica e que eu gostaria de deixar é a parte da justiça. O elemento de colocar o olhar não só na transição, mas na justiça, e é preciso vê-la para, se existir uma outra transição energética maior ou menor, mas de qualquer forma, essa justiça ou essa redistribuição paralisa também os processos de consumo. O consumo, por exemplo, per capita dos países que mais consumem são os que têm economias mais desenvolvidas, a Suécia, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, eles estão na cabeça dos países com maior consumo de energia e também maior concentração de capital. E os Estados Unidos está bastante... Bom, são números muito importantes. Mas, claro, esse fortalecimento desse bem-estar, se vemos nos anos 40, 50, o estado de bem-estar, através também do modelo social alemão, a democracia cristã alemã, que também foi um elemento importante na hora de formar o estado de bem-estar, vieram também a partir de lutas de movimentos sindicais. Então, o estado de bem-estar não seria ou não estaria onde está nesses países se não houvesse havido sindicatos potentes. E esse estado de bem-estar, desde a década de 80, está em contínuo retrocesso pela hegemonia do pensamento neoliberal. Hoje, o estado de bem-estar dos países europeus, incluindo a Espanha, é de menor potência que era... Bom, na Espanha já faz... Bom, mas no resto dos estados europeus é de menor potência que no começo. Então, entre sociais, democratas e verdes na Alemanha, apareceram o que aumentou as desigualdades sociais. Basicamente, vou dizer, por la hegemonia. Nestes anos, basicamente pela hegemonia do pensamento neoliberal e as economias que começaram com Reagan e Thatcher. Neste momento, se alguém quiser aumentar o estado de bem-estar, a pergunta seria como? De que forma? Continuar através da ação sindical, da potência? Repete a pergunta, a partir do conflito social, porque sem conflito não haverá mudança no estado de bem-estar. Repito, sem esta mudança de rumo,
A transição existirá, mas a justiça não existirá. Muita gente vai ficar para trás. E acho que meu tempo já estourou, então vou passar para a Espanha. Na Espanha foi construído um modelo de transição justa que tem relação com um momento histórico no qual a esquerda estava no poder, centro-esquerda. Então, houve um impulso para uma estrutura institucional, participativa, para poder enfrentar os processos de transição, basicamente, ou inicialmente nas minas de carvão, mas também nas usinas térmicas, e certamente são processos que vão se estender para outros setores produtivos, porque a transição não será apenas energética, vai ser no setor automotivo, no setor de transportes de modo geral, no mundo agropecuário. Vicente travou. Setor do diesel também. O agricultor europeu está com muitas dificuldades com produção que aumentarão no futuro. Tem gente pensando em problemas de fome no futuro. Então, vemos como viável que nasça dessas limitações energéticas uma transição, inclusive do setor turístico. Não sabemos se será em 10, 20 ou 50 anos, mas é difícil pensar nas pessoas voando pelos céus, como faz agora, né? Pensando no consumo energético que isso implica. Então, qual é a estrutura do nosso sistema? Nós já tivemos um processo de transição do carvão baseado em subvenções, com uma tendência a financiar políticas de formação, de aposentadoria, para que pelo menos o quadro das empresas afetadas tivesse uma saída não tão traumática em termos de emprego. Os processos de reindustrialização não aconteceram, não obstante, já estávamos num mundo neoliberal, no qual qualquer intervenção direta na economia era muito mal vista. Então, isto significou, em 2019, quando foi aprovada na Espanha a estratégia de transição justa, tentando dar solução às limitações na produção nas minas de carvão, e em outros setores, inclusive o nuclear, o de energia nuclear, que eu esqueci de mencionar anteriormente, é preciso negociar convenções de transição justa. Isso não ocorre de um dia para o outro. Leva um tempo para que essa atividade produtiva possa fechar e saem dali uma série de convenções para criar emprego nos territórios afetados, porque não depende das empresas fecharem ou não, são territórios que sofrem um forte impacto com esses processos de transição. E a questão da fixação das populações rurais nos seus territórios, esse é um problema forte na Espanha. Havia populações que dependiam exclusivamente de uma mina de carvão. É preciso dar resposta a essas populações. E há uma série de planos de ação urgente para poder enfrentar esse desafio de fechamento de atividades empresariais baseado nessas convenções, que tem alto nível de participação, sim, não apenas sindical, e existe também um compromisso por parte das empresas que estão fechando suas atividades, neste caso as minas de carvão, para financiar processos produtivos diferentes da mina que possam fixar a população e o emprego no mesmo território.
Então, essa convenção de transição não é apenas um papel, um documento, é um processo de reflexão, é o resultado de um processo reflexivo entre diferentes tipos de atores. Então, tentamos fazer com que esses documentos sempre saiam por consenso, e é claro, eles têm que ser pragmáticos e oferecer soluções a estes problemas que marcamos aqui. Foi criado um território de transição justa e um instituto para dinamizar essas convenções, que se encarrega de sistematizar esses impactos, as linhas de financiamento do plano de atuação. Vejamos aqui. Essas convenções se baseiam em diagnósticos compartilhados, muita importância das empresas energéticas que se reconvertem, transformando-se em financiadores destas convenções. Até agora, tínhamos 15 convenções com 765 atores participantes e 1.887 medidas apresentadas. A parte mais pragmática está sendo mais difícil, a parte de captar financiamento, isso no contexto fiscal que vivemos no momento, é bem difícil. Portanto, existe uma lacuna entre a convenção estabelecida e as medidas efetivamente tomadas. Então, ainda não estamos vendo resultados, né, com o ímpeto que se esperava. A participação sindical existe, ela é importante, mas ela não é tão intensa quanto pensávamos que seria com o governo de centro-esquerda. Mas não tínhamos conhecido um processo similar a este em processos de transição produtiva. Então, há muita expectativa, né, como sindicato e também de outras organizações. Ela é mais ou menos intensa, mas o importante é que ela é obrigatória. Essa participação deve estar presente. Não existe um processo assim sem a luta sindical por trás, porque é a forma de legitimar a nossa proposta, sabendo que vamos ter processos de diálogo, de negociação, abertos, participativos e transparentes. Eu vou terminar, porque já passei do tempo, com duas frases, uma do Walter Benjamin, que dizia: o materialismo histórico não pode renunciar à ideia de um presente que não é trânsito, mas que é um presente no qual o tempo está em equilíbrio e se encontra em suspenso. Esta ideia define precisamente esse presente no qual ele, quando é presente, o afeta e escreve a história. Nós temos a obrigação de escrever a história todos os dias. E Desjurs, um psiquiatra francês, diz que para chegar a uma sociedade justa, mais que inventá-la, é preciso lutar contra a injustiça social. Então, a injustiça social aparece para nós num filme tão deformado, não é? Precisamos continuar lutando contra ela. Obrigada.